E aí galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula aqui. Pessoal do primeiro ano aí, a gente está vendo citologia, né? Já foi dado a nossa primeira aula aí sobre introdução à citologia, a gente falou de microscopia, né? Aquela parte lá da organização da célula, as partes principais, né? E a parte de microscopia, né? E agora a gente vai falar sobre a membrana celular, né? Que é a primeira parte da célula a ser estudada. Costumo dizer em sala que a gente estuda célula de fora para dentro, né? A gente não pode conhecer as estruturas internas da célula, do citoplasma, as organelas e a parte lá do núcleo sem primeiro estudar as fronteiras, né? Ou seja, os arredores da célula. Então a gente vai estudar primeiro a membrana plasmática, tá bom? Bom, primeiramente a gente fala sobre a composição química da membrana, né? Do que ela é feita, tá? Gleison, as membranas, para começo, elas não são visualizadas com microscopia óptica, certo? No caso, o microscópio fotônico, a gente não consegue visualizar, né, essa membrana. Por quê? Porque é uma película muito fina. Então, a gente só vai conseguir visualizar essa estrutura celular com a microscopia eletrônica, tá certo? Então, observa aqui que ela é realmente muito fina, ó. Então, com a microscopia eletrônica, a gente consegue observar, ampliar essa estrutura aqui, que é a membrana plasmática, e ver do que realmente ela é feita, tá certo? Aqui, ó, a gente pode ver, né, que ela apresenta uma bicamada, uma dupla camada de lipídios, ó, essa partezinha verde, e cada lipídio desse, ele está associado com uma cabecinha dessas daqui, ó, e essas cabecinhas são exatamente sais de fosfato. Então, Gleison, os sais de fosfato, eles são associados a lipídios, né, formando o que nós chamamos de fosfolipídios. Observe que ela apresenta uma camada externa, né, ou seja, voltada para fora da célula, para o meio extracelular, e uma camada interna de fosfolipídios também, sendo que voltadas para a parte interna da célula, ou seja, para o meio intracelular, voltada para o citoplasma. Tá certo? Então, os componentes químicos mais abundantes das membranas celulares são os fosfolipídios, né, e proteínas, né? Nós temos aqui exatamente proteínas que são mergulhadas, ó, entre essas camadas de fosfolipídios, tá certo? Por isso costuma-se dizer que a constituição da membrana é lipoproteica. Então a composição química da membrana ela é formada de lipídios e proteínas. Beleza, só que nós vimos que os lipídios são associados a fosfatos, formando fosfolipídios, tá? E as proteínas. Porém, existem também outras estruturas, né, na composição da membrana. Além desses componentes, existem também glicídios, né, que participam da face externa da membrana, o que completa a sua composição química. Então, eu vi que na composição da membrana tem proteínas, tem lipídios, tem fosfatos e agora apareceu também, ó, carboidratos, ou seja, glicídios. Gleison, existem açúcares, então, voltados apenas para a face externa da membrana, né? Exato. Então, eu digo que a composição química da membrana é glicofosfolipoproteica. Por quê? Porque ela apresenta glicídios, fosfatos, lipídios e proteínas. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Bom, o modelo do mosaico fluido. Tá? Gleison, que modelo foi esse, né? A gente observa aqui, ó, claramente a disposição aqui dos fosfolipídios, ó. Olha só como é interessante, né? Formando exatamente o que nós chamamos de bicamada fosfolipídica, né? Porque são duas camadas, tá bom? E existe aqui nesses fosfolipídios alguns que apresentam uma parte hidrofóbica e outros que apresentam a parte hidrofílica. Ou seja, a parte hidrofílica desses fosfolipídios é aquela parte que vai se combinar com a água, ou seja, ela vai ser solúvel, né, em água. E a parte hidrofóbica é aquela que não vai se combinar com a água, tá certo? Bom, a movimentação das proteínas, né, na biomembrana permite o desempenho de diversas funções importantes e levou os autores do modelo denominá-lo mosaico fluido. Tá? Esse modelo foi proposto por Jonathan Singer, né, e Gert Nixon, quando elaboraram o modelo molecular para explicar a estrutura altamente dinâmica da membrana em relação ao comportamento dos fosfolipídios e seus movimentos
né, e passagem de substâncias pelas proteínas nela presente. Peraí, Deus, movimento dos fosfolipídios. Então, a membrana plasmática ela está sempre realizando movimentos, ela está sempre em movimento ao redor da célula. E quem permite esse movimento são exatamente os fosfolipídios, tá certo? Ó, se você observar aqui nesse desenho, ela está sempre, ó, se movimentando e com as proteínas mergulhadas exatamente entre esses fosfolipídios, ó. Tá? A gente tem proteínas que são integrais e proteínas que são periféricas, tá certo? E as substâncias, elas, graças a esse movimento, né, elas vão conseguir atravessar essas proteínas que estão aí mergulhadas na bicamada de fosfolipídios, tá bom? Então surgiu aí o modelo do mosaico fluido, né, que a membrana ela apresenta um comportamento, né, meio que peculiar, né, de estar se movimentando sempre ao redor da célula, tá certo? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de proteínas presentes nas membranas, né? Então, na membrana a gente pode encontrar proteína de reconhecimento. O que é que essa proteína vai fazer? Observe que ela está inserida aqui, ó, na bicamada de fosfolipídios, né? O que é que essa proteína vai fazer? Ela permite que uma célula reconheça outra e interaja com ela, né? Então, uma célula próxima, né, da outra, ela pode ser reconhecida graças a essas proteínas aí de reconhecimento que estão presentes na membrana, né? Existe também proteína de recepção de sinais. O que é que ela faz? Permite a ligação com certas moléculas sinalizadoras que desencadeiam processos celulares, tá? Proteínas de transporte de substância. Essa aqui é uma das mais comuns que a gente vai encontrar na membrana. Elas permitem que certas moléculas de íons atravessem a membrana livremente. Então a proteína abre o íon, né? As moléculas, no caso, atravessam essa proteína e vão para dentro da célula, tá certo? Proteínas de catálise enzimática, né? Ou seja, aquelas que vão quebrar alguma coisa, já que está realizando aqui uma catálise, uma quebra, tá certo? Permite que que certas moléculas e íons atravessem a membrana também livremente, né? E a gente tem as proteínas de junção membranar, né? O que é que essas proteínas vão fazer? Permitem a associação de células vizinhas ou adesão ao citoesqueleto, dando forma ao tecido, né? Ou seja, são proteínas aqui que vão também se combinar com células que estão próximas, células vizinhas, tá bom? Aqui é uma animação, tá? Eu acredito que seja do modelo mosaico fluido. Vamos ver aqui como é que ocorre, né, a movimentação da membrana plasmática ao redor da célula, tá certo? Olha só aí o que é que ele está mostrando. Ó, aqui a gente tem um movimento perfeito aqui, ó, da bicamada de fosfolipídios presentes na membrana, ó. Olha só como é que eles se movimentam aí, ó. Show, né? Aqui é mostrando exatamente os glicídios, né, que estão localizados apenas na face externa desses fosfolipídios. E aqui são exatamente as proteínas, ó, que estão inseridas, mergulhadas aí, né, nessa bicamada de fosfolipídios. Olha só que interessante, mostrando aí, ó, substâncias que estão atravessando a célula, que estão atravessando a membrana da célula, olha só. Mais uma proteína. Que show! E esse modelo do mosaico fluido, ele permite exatamente esse movimento, né? O que facilita o transporte de materiais, né, pela membrana plasmática. Muito show mesmo. Bom, vamos falar agora exatamente do transporte de materiais, né? Essas substâncias que vão atravessar a membrana plasmática, ou que vão entrar ou que vão sair. Nós chamamos esse fenômeno de permeabilidade celular, tá certo? Observe que a membrana plasmática, ó, várias substâncias entram, atravessam as proteínas, né, para entrar ou para sair. Então, característica que a membrana plasmática tem de selecionar materiais que entram e saem da célula, tá? Pode ser realizada através de dois processos. Então, nós temos aí o transporte de materiais
né, que vai atravessar, né, que vão atravessar, no caso, a membrana plasmática. E esses transportes eles podem ser realizados de duas formas, tá certo? A gente tem um transporte passivo, que é aquele que ocorre sem gasto de energia, normalmente, tá certo? E o transporte ativo, que é aquele que vai ocorrer gasto energético, né, na célula, para que possa acontecer, né, para que a substância possa atravessar, tá bom? Então vamos conhecer aqui esses dois tipos de transporte, tá ok? Vamos falar aqui do transporte passivo, né? O transporte passivo, a gente tem aqui algumas características. A primeira delas é a difusão simples, né? Gleison, o que é uma difusão? Primeiramente, difusão é a passagem da substância de um local de maior concentração para um local de menor concentração, tá certo? Por exemplo, fora da célula, nós temos uma concentração grande aí de substâncias e dentro da célula, essa mesma substância, nós temos ela em pouca quantidade. Então, a membrana vai abrir e a substância que está em maior quantidade fora atravessa a membrana e vai para dentro da célula, tá? Olha só o que é que vai acontecer. Moléculas pequenas, não polares e lipossolúveis, ou seja, né, que são solúveis em lipídios, no caso, se fundem livremente através da bicamada lipídica. Olha só o que é que está acontecendo aqui, ó, né? Esse meio de transporte é coordenado pelo gradiente de concentração, ou seja, né, estamos falando aqui do meio mais concentrado e o meio menos concentrado. Inclusive, nós chamamos o meio mais concentrado de meio hipertônico, certo? E o meio menos concentrado chamamos de meio hipotônico, tá? Então, no caso aqui, a difusão simples, né, o soluto vai passar do meio de maior concentração, ou seja, do meio hipertônico, para o meio hipotônico, o meio de menor concentração, tá bom? Olha só, esse meio de transporte é coordenado pelo gradiente de concentração, no qual as moléculas vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e não ocorre gasto de energia, beleza? Então essa é a difusão simples. Existe um caso da difusão onde participam enzimas. Gleison, a enzima é uma proteína especial que acelera as reações químicas, ou seja, vai facilitar a passagem da substância. Já que tem a participação de uma enzima, então esse processo aqui ele vai ser mais rápido, né? Então a gente chama de difusão facilitada, tá bom? Gleison, o que acontece na difusão facilitada? Mesma coisa, né? O soluto vai passar do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Vai atravessar as proteínas, a membrana plasmática, ó, certo? Sendo que nós temos aqui a ajuda, né, ó, de proteínas especiais, que no caso são as permeases. Permeases são enzimas, tá, que facilitam a substância atravessar a membrana plasmática, tá certo? Facilita para a substância ser permeável na membrana plasmática, tá bom? Então isso aqui acontece com moléculas pequenas de soluto, por exemplo, glicose e aminoácidos, né, que acabam atravessando a membrana plasmática por difusão facilitada. Tranquilo? E nós temos também um outro caso de transporte passivo, que seria a osmose. Gleison, o que é a osmose, né? A gente viu aí a passagem de soluto pela membrana, né? A gente chama de difusão. E quando eu falo passagem de solvente, né? No caso, o solvente aqui seria a água, né? E a água também pode atravessar a membrana plasmática? Pode, através da osmose, tá bom? Então, olha só o que é que está acontecendo aqui na osmose, né? Essa membrana permite apenas a passagem de solvente, no caso água, impedindo a passagem de soluto, açúcares e proteínas, por exemplo. Na osmose, a passagem de água, que é o solvente, tá, se dá da região de menor concentração para a região de maior concentração. Ou seja, Gleison, na osmose, né, ocorre exatamente o contrário da difusão. Lá na difusão era do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, ou seja, do meio hiper para o meio hipo. Na osmose é exatamente o contrário. É do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio de menor concentração para o meio de
maior concentração. Ou seja, a água vai conseguir atravessar a membrana plasmática. Tá certo? Aqui é mostrando para vocês aqui outra animação, tá? Ó, onde nós vamos falar aqui eu acredito que seja da osmose, né? Em relação à osmose aqui. Temos aqui meio isotônico, pessoal, é quando as concentrações são iguais, tá bom? Então a gente tem aqui caso de água destilada, né? E olha só o que é que vai acontecer com algumas células sanguíneas aqui, com alguns leucócitos, ó. Né? Estão sofrendo aqui, ó. Olha só, a célula acabou aqui de estourar, ó, né? Devido à grande quantidade de água, certo? Que está entrando aí, ó, né? Então veja de novo a quebra do leucócito, a lise do leucócito. Olha só o que é que vai acontecer aí, ó. O leucócito, pessoal, é uma célula sanguínea, um glóbulo branco, responsável pela defesa, ó. E ele acabou de estourar devido à osmose que ocorreu aqui, ó, e a quantidade de água, né, que acabou entrando e estourando, né, essa célula. Show, né? Bom, e o transporte ativo é exatamente aquele que ocorre gasto de energia, tá certo? A gente tem aqui um caso muito comum, que é a famosa bomba de sódio e potássio. Tá? Gleison, o que é essa bomba de sódio e potássio? Né? Os íons eles vão atravessar a membrana plasmática. Então, íon sódio e íon potássio, né? Eu posso encontrar um desses íons em maior quantidade, fora da célula, e o outro dentro da célula em menor quantidade, ou vice-versa. Né? Então, no transporte ativo, há gasto de energia, ou seja, ATP. Né? A gente tem aqui a sigla do trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, né, que é considerada a moeda energética, né, do mundo vivo. Né? Pois as substâncias são transportadas contra o seu gradiente de concentração através de proteínas integrais especiais. Né? Proteínas integrais, ó, que estão aqui na própria membrana, que vão se abrir e permitir que esses íons sejam atravessados. As substâncias envolvidas nesse tipo de transporte geralmente são íons, né? Como é o caso do sódio, potássio, cálcio, cloreto, entre outros, né, íons. Então eu tenho aqui uma quantidade maior, por exemplo, uma quantidade menor, por exemplo, de sódio, né, no citoplasma e uma quantidade maior de potássio fora. Então ocorre aí desse íon, através do gasto energético, esses íons que estavam aqui conseguirem atravessar a membrana, ó, a proteína da membrana e ficarem no meio extracelular. Tá bom? Então a célula vai acaba aqui gastando energia para realizar isso. Beleza? Esse então é o transporte ativo. E agora a gente vai falar do transporte por meio de bolsas membranosas. Certo? Antigamente a gente chamava isso aqui de transporte em massa ou transporte em bloco. Tá certo? A gente tem aqui dois casos. Nós temos a endocitose e a exocitose. Gleison, o que é a endocitose? Endo, dentro, né? Então é o englobamento de partículas. É como a célula vai fazer para englobar. A membrana vai englobar partículas para dentro da célula. Tá? E o que seria a exocitose? Seria exatamente o contrário. A membrana ela vai criar, né, meio que uma invaginação para liberar resíduos, para expulsar resíduos de dentro para fora. Tá certo? Então nós temos aí um caso de englobar partículas e o outro caso de eliminar resíduos. Então vamos falar primeiro aqui da endocitose, né? Englobamento de partículas por invaginações da membrana. Então, eu tenho aqui casos aqui, ó, de endocitoses, ó, né? A membrana ela cria uma invaginação, ó, e acaba meio que englobando partículas para a célula, tá bom? Nós temos dois casos de endocitoses. Nós temos a endocitose do tipo fagocitose, que é um englobamento de partículas sólidas grandes, né, pela membrana, como, por exemplo, micro-organismos e restos de outras células. Né? Então, uma fagocitose é quando a membrana cria invaginações, projeta essas invaginações e elas acabam que englobando a partícula, né, para a célula. Tá bom? Isso se a partícula for sólida. Eu tenho uma fagocitose. Né? E se a partícula for líquida, eu tenho aqui, ó, a pinocitose, né? Que seria o englobamento de partículas líquidas dissolvidas em água ou ainda sólidos bem pequenos, como, por exemplo, polissacarídeos e proteínas que podem, né, digamos,
estarem próximas da superfície da membrana, e aí ela acaba criando meio que uma invaginação adentrando o seu citoplasma, fazendo com que essa substância bem pequena, né, seja caída, tá certo? Podemos dizer assim, e aí acaba englobando, né? E no caso da exocitose, que eu falei agora há pouco, é a eliminação de resíduos pela membrana plasmática. Nós conhecemos isso aqui como defecação celular. Então a célula meio que defeca, né, realizando a exocitose, tá bom? Então olha só que interessante. Nessa figura aqui a gente tem o caso da fagocitose e da exocitose, certo? Primeiro caso aqui, ó, os pseudópodes envolvendo os patógenos. No caso aqui eu tenho uma célula de defesa que provavelmente, né, vai estar englobando bactérias, né? Uma bactéria patogênica, por exemplo. Os patógenos são englobados por endocitose, né? Então ocorreu aqui, ó, né, o englobamento desses patógenos. Forma-se um vacúolo que cerca os patógenos. Aqui o vacúolo. O vacúolo então vai armazenar esses patógenos aqui no citoplasma, tá certo? O vacúolo e os lisossomos se fundem. O lisossomo é uma organela citoplasmática que realiza a digestão dentro da célula. Então, esses patógenos foram englobados aqui pelo vacúolo e logo em seguida o lisossomo se funde com esse vacúolo aqui, ó. O lisossomo ele contém enzimas digestivas, né, ó, e essas enzimas digestivas vão digerindo aqui os patógenos, ó, e em seguida a célula a membrana cria uma nova invaginação e elimina os resíduos que foram digeridos aqui desses patógenos. Então eu tenho aqui um caso de endocitose e um caso de exocitose. Beleza? Aqui eu acredito que seja mostrando, deixa eu ver, isso aqui é mostrando exatamente a fagocitose realizada por uma ameba, inclusive eu acho que eu já mostrei até esse vídeo lá na aula de microscopia, mas eu achei muito interessante aqui falando de membrana plasmática, porque faz todo sentido, né? Afinal de contas, aqui a gente tem um caso de endocitose, ó, tá certo? Ó, melhor falando aqui, uma fagocitose, né? Um englobamento aqui, ó, de partículas sólidas aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui um paramécio, que é um outro protozoário, que está sendo englobado por esse outro protozoário, que é uma ameba. Olha só que interessante, né? Então nós temos aqui um caso de endocitose do tipo fagocitose. Tá bom? Show, cara, show. A biologia é linda, tudo é explicado. Bom, e aqui é o caso de pinocitose. Eu falei que eram partículas líquidas ou sólidos bem pequenos. Então essas partículas, ao caírem, né, entrarem em contato com a superfície da membrana plasmática, ó, acaba então formando a invaginação, adentrando, né? E aí elas acabam sendo digeridas também, como no caso da fagocitose, tá certo? Lá na fagocitose nós temos a formação de fagossomo e na pinocitose nós temos a formação de pinossomo, tá bom? E aqui é mostrando outra animação. Vamos ver o que é que essa animação mostra aqui para vocês aqui, né? Aqui é mostrando algumas das organelas do citoplasma, mas eu acredito que essa animação ela vai mostrar nós temos aqui, né, o retículo endoplasmático rugoso produzindo aqui, ó, substâncias que vão ser armazenadas aqui no complexo golgiense, ó. Certo? O complexo golgiense, então, ele vai realizar a sua função, que seria a secreção, né? Ele vai secretar substâncias, ó, tá? Que vão agora atravessar a membrana plasmática. Olha só que show, né? Olha só como é aqui, ó, o comportamento da bicamada de fosfolipídios, ó. Que show, né? Agora mostrando, ó, de fora para dentro, ó. Olha só o comportamento da membrana. Show, né? E as substâncias que estavam fora da célula passam agora a ficar dentro da célula. Tá? Bom, e para encerrar, vamos falar aqui dos envoltórios externos à membrana plasmática. Ou seja, a membrana plasmática não é a parte mais externa da célula, não? Porém, a membrana plasmática, ela precisa de algumas ajudas, de alguns auxílios, né?
Como, por exemplo, proteção. A gente diz que a membrana, por ser a parte mais externa da célula, é a parte responsável pela proteção. Mas, na realidade, existe uma outra camada externa à membrana plasmática que protege as células, tá certo? E, no caso das células animais, tá? As nossas células, por exemplo, elas apresentam um envoltório externo, né, à membrana plasmática de proteção, chamado glicocálix, tá bom? Então, só lembrando, tá? Em células animais, beleza? É uma fina camada de proteção formada por glicolipídios, ou seja, lipídios associados a glicídios, no caso, glicídios associados a lipídios, né? E glicoproteínas, glicídios associados às proteínas, tá? E ainda, né, proteoglicanos, tá bom? Então, essa estruturazinha aqui, ó, você pode ver bem fininha aqui, ó, parece um peluzinho, né? Ela está externa à membrana plasmática. Então, a célula animal tem a membrana plasmática e externo à membrana plasmática tem o glicocálix, que vai servir de proteção. Beleza? E um outro tipo de envoltório também muito importante é a parede celular. A parede celular, pessoal, ela está presente em bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Tá bom? Então, assim, vamos ver a composição química dessas paredes celulares, né? Em bactérias, a parede celular ela é formada de aminoácidos e polissacarídeos. Né? A gente tem aí um polissacarídeo muito importante na formação da parede celular bacteriana, que é o peptidoglicano. Tá certo? Em protistas, né, protozoários e algas, a gente tem aí paredes celulares que são formadas, são sílicas, né, e outras formadas de celulose. Tá bom? Em fungos, a parede celular é formada de quitina, que é o mesmo polissacarídeo que forma lá o exoesqueleto dos artrópodes. E em plantas, né, que a gente também chama de parede celulósica, porque o nome já diz, ela é feita de celulose. Tá certo? E essa parede celular ela apresenta funções importantes para as células, como, por exemplo, proteção, né? Principalmente em bactérias aqui, as bactérias elas apresentam esse peptidoglicano, que vai ser a composição química dessa parede celular, que vai servir para proteger, né, a célula procariótica e reconhecimento e ponto de contato entre células vizinhas. É o caso aqui das células vegetais, por exemplo. Uma célula vegetal ela se comunica com outra célula, reconhece outra célula vizinha, graças a pequenos pontos, ó, né, pontuações aqui entre essa parede celular, que são denominados de plasmodesmos. Então, os plasmodesmos são pontos, certo, que estão presentes nessas paredes celulares vegetais, que permitem, então, o reconhecimento entre a célula vizinha, ok? E aqui é mostrando exatamente as paredes celulares aqui das bactérias, do caso da gram-negativa e da bactéria gram-positiva, que apresentam, né, uma diferençazinha aqui em suas paredes celulares. Tá bom? Galera, valeu, muito obrigado.